Bom dia a todos. Nesse dia chuvoso, né? E tranquilo, de clima mais ameno, né? Vamos dar sequência aí à nossa meditação, nossa reflexão, denominada O Espírito em Foco, objetivando oferecer algumas pistas para as nossas reflexões e a gente também poder ir entendendo melhor a nossa caminhada, né? Nós estamos trabalhando ainda o autodescobrimento, uma busca interior do Espírito Joana de Ângeles, né? Onde ela, na sua capacidade infinita, nos traz aí a sua obra psicológica para as nossas reflexões. Estamos falando sobre o programa de saúde ainda, né? Que é o primeiro item desse capítulo. E nós iniciamos falando, né, através da colocação de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, onde ele fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Então Paulo estava falando do nosso jeito de falar, né? Do nosso jeito de expressar. Lembrando que Jesus já havia asseverado isso, né? A boca fala do que está cheio o coração, né? Ou seja, se uma pessoa que tem hábitos ruins de falar, é porque verdadeiramente os seus valores são equivalentes à sua fala, né? Então a pessoa que tem necessidade de maledicência, ou que tem uma fala pessimista, ou que tem uma fala descomprometida, só jocosa, né? Que a única coisa que sabe fazer é contar piadas, né? Então, geralmente essa conversação está ligada à falta de valores maiores, que façam com que a pessoa valorize a vida e todos os momentos dela, né? O verbo, né, a fala, ela é muito importante na nossa comunicação humana para a gente poder colher da vida aquilo tudo que a gente precisa para melhorar o nosso sentimento, porque o objetivo da existência é melhorar o nosso sentimento. Envolvido em conversações infelizes, né, sejam de críticas, ou de fofocas, de maledicência, ou de pessimismo, né, conversas pessimistas, a gente só vai criar um clima negativo, mental e emocional, que vai atrapalhar a melhoria do nosso sentimento. Então a gente vai se tornando cada vez mais duros, inflexíveis. A pessoa dá muita gargalhada, às vezes muita risada na frente dos outros. Mas quando está consigo mesma, ou com quem tem liberdade, geralmente na família, são pessoas grossas, pessoas duras, que na verdade não faz ninguém sorrir não, faz é chorar, isso sim. Ou seja, quando convivendo na intimidade, faz os seus entes queridos chorarem e não rirem. E lá fora é jocosa, brincalhona, só fala bobeira, né? Então, por quê? Porque é uma maneira da pessoa desfocar a dureza do seu coração. Porque quando a gente adquiriu nobreza no sentimento, melhorou, ao contrário disso, a gente quer fazer o quê? Quer conversar com as pessoas de maneira salutar, de maneira elevada, para que essa conversação deixe um clima de alegria em quem encontra. Não é bom a gente encontrar uma pessoa que faz tempo que a gente não vê, ou pessoas que cotidianamente a gente encontra mesmo, e ter a satisfação de uma conversação boa, onde você traz notícias boas, a pessoa também fala, e os dois vão embora satisfeitos pela alegria de terem se encontrado. Esse clima de alegria, de uma boa conversação, traz para o espírito a nobreza do seu sentimento. E é essa nobreza que dá ao espírito a alegria de viver, né? Tem gente que é acabrunhada, né? A pessoa mal-humorada, triste, mas a pessoa não procura melhorar os seus procedimentos para se transformar numa pessoa mais doce. Tem gente que a gente conhece há anos e a pessoa é do mesmo jeito. Não muda. Não importa o que escute, não importa o que se fale, não importa... Inclusive gente que estuda bastante. Eu já vi amigos que leem muito. Leem, mas o que é a leitura só? É um baú que a gente vai pegando coisas e colocando lá dentro. Tesouros, inclusive, né? Tesouros e colocando lá dentro. Lê, estuda e vai jogando lá dentro do baú. Depois tranca e não usa. No dia a dia não usa para nada. Continua grosso, continua duro, continua inflexível, continua dando trabalho para todo mundo, né? Tem pessoa que onde ela está, ela dá trabalho para todo mundo. Se está numa tarefa do bem, a tarefa do bem se transforma na tarefa do mal. Porque todo mundo fica gastado, aflito, porque a pessoa vem de trazer tranquilidade e colaborar. Ela destoa, ela desarmoniza, né? Se melindra com facilidade, fala o que não deve. Então, sem os valores verdadeiros, a gente acaba perturbado e perturbando também.
tão diferente de quando a gente está procurando melhorar, que aí quando a gente se encontra num trabalho ou de maneira descontraída em qualquer campo que seja, a conversação que a gente trava é agradável e deixa um clima de alegria em quem esteve conosco, né? O Evangelho segundo o Espiritismo fala isso, né? Que impressão a gente deixa naqueles que passam pela nossa vida? Que impressão a gente deixa? É uma impressão boa ou é uma impressão ruim? A pessoa sai da nossa presença de que jeito? Que ela saia da nossa presença amargurada por conta dela é um problema dela. Porque às vezes a pessoa vem procurar alguma coisa em você que ela não vai encontrar. Ela quer alguma coisa que você não vai ceder aquilo. Ela, né, a pessoa que te chama para fazer uma atividade ilícita, em qualquer campo que seja, né? Não, eu não vou. Não quero ir lá fazer isso. Pronto. A pessoa sai amargurada, brava com você. É um problema dela. Mas quando a gente, na lida com o outro, na conversação, a gente deixa sair o nosso amargor, o nosso azedume, né? Nossa grosseria, aí a pessoa sai da nossa presença mal impressionada, ou seja, ela vai embora com uma impressão ruim, com o coração apertado. E no livro Palavras de Vida Eterna, o Emmanuel fala do peso do verbo, né? A palavra, da nossa palavra, ela sai carregada de vibrações. Das vibrações das nossas intenções e de quem somos. De quem somos. Então a gente tem que estar trabalhando a mudança para quê? Para controlarmos o nosso jeito de falar, a nossa maneira de estar na presença do outro, é muito importante. Porque a gente pode fazer a viagem para o outro lado a qualquer momento. E lamentar muito ter estado na presença de corações queridos e ter ficado preocupado só com picuinhas, com azedume, de querendo que as coisas fossem do nosso jeito, que fosse do jeito que a gente gostaria que encaminhasse, né? E perdendo a oportunidade mais sagrada, que é a de conviver. Muito mais importante que a tarefa, muito mais importante que o cargo que a gente ocupe, muito mais importante que do lugar onde a gente está, seja aqui, na nossa casa, no nosso trabalho, muito mais importante do que a gente representa ali, é a nossa presença, é a presença do outro. É conviver. Nós viemos à Terra para conviver. A benfeitora uma vez nos disse, Maria Dolores, ela disse assim, a gente precisa aprender a conviver, porque é da convivência que nós vamos tirar os valores que nós precisamos. Se eu convivo mal, consequentemente também não vivo bem. Não vivo bem comigo mesmo. Meus sentimentos não estão enobrecidos e eu não consigo viver bem comigo mesmo, não fico em paz. Né? E a convivência é um dos grandes desafios. Repito uma frase que a gente sempre coloca, se você obtiver todos os êxitos da vida que você sonhou, os títulos que você quis, os lugares profissional, material, que você quis, você conquistou, e faliu na relação humana, na convivência com o teu semelhante, você deixou para trás a maior parte da sua tarefa. Né? Se a gente conquistou tudo que tinha, né? É um gráfico a vida. Se eu cheguei aqui carregando títulos e não consegui melhorar a minha relação com o semelhante, não consegui conviver bem, eu teria aproveitado uma pequena parcela somente da minha vida e terei deixado para trás a maior parte por fazer. Então é preciso que no crescimento que a gente faça na existência, como representação humana aqui entre os outros, é preciso também que a gente cresça emocionalmente, que a gente cresça em sentimento também. Porque se crescer só em artifícios, né, que a vida pode dar, muito mais importante que isso é crescer em sentimento. Se não crescer em sentimento, nós teremos deixado para trás a maior parte do que nós viemos fazer aqui. Então, a conversação, como diz a Joana, é um dos pontos altos dessa melhoria íntima. Então, o que nós conversamos dá notícia de quem somos. Quantas vezes vocês já ouviram a seguinte frase? Nossa, fulano fala demais. Não ouviram isso já? Quantas vezes? Nossa, fulano fala demais. Cuidado com a fulana, porque é um leve trás danado. E assim vai. Tudo ligado à fala. Não fala nada para ela não, porque ali é um leve trás. Você falar, já está no ouvido da outra pessoa. E assim vai. Então isso demonstra, né, as falhas que nós temos na comunicação aqui na Terra. Porque a comunicação ela é muito importante para nós. Para fazer o quê? Para estabelecer os elos de convivência e permitir que a gente cresça.
né? Às vezes uma palavra de otimismo que você dê a alguém, você pode salvar a vida dela, você pode salvar o dia da pessoa. Às vezes, eu tenho uma amiga de serviço que ela, esses dias ela estava contando isso, ela saiu de casa e ela estava preocupada com o problema que ela está passando lá. E ela estava vindo para o serviço. E eu não sei o que aconteceu com a motoca dela no meio do caminho, e ela parou para ver a roda da moto. No que ela parou para ver a roda da moto, estava passando uma pessoa que ela conhece. E a pessoa cumprimentou ela, deu um abraço e falou uma coisa para ela, que a preocupação dela morreu ali, acabou ali. Ela falou assim, bendita a hora que deu problema no pneu da minha moto que eu tive que parar. Ou seja, a pessoa foi estrategicamente encaminhada até ela, disse algo que deu uma luz para ela no problema dela. E ela já chegou no serviço bem. Falou, olha, acabei de ter uma luz do problema que eu estava vivenciando, que eu tinha que resolver. Acabei de ter uma luz. Uma pessoa me encontrou e falou isso. Como a pessoa podia ter parado e, em vez de falar alguma coisa positiva para ela, ficar fazendo alusão ao pneu. Falando mal da rua, falando mal do governo, do político, não sei de quem, que o dia está uma droga mesmo, que a coisa está difícil. Essas conversações não acrescentam, não ajudam em nada. A gente precisa ver que existem momentos na nossa existência que são momentos de provas. Nós estamos na Terra, a Terra é um mundo de provas e expiações. Nós estamos aqui para aprender, para melhorar para o futuro, mas também resgatando débitos do ontem. Então, muitas dificuldades que nós vamos encontrar pelo caminho são situações mal vivenciadas do ontem que voltam para a gente poder consertar a estrada. Nós temos que consertar esse caminho. A gente volta para resolvê-los, né? E nós vamos encontrar mesmo muita dificuldade. Então, a Joana coloca aqui que o vício mental das conversações vulgares enseja desequilíbrio na saúde. Então, a pessoa, o hábito de falar errado também traz problema de saúde. Porque a pessoa, quando ela comenta um fato ruim, ou quando ela fala de maneira negativa, ela tem que mobilizar no corpo dela, fisicamente, alguma coisa ruim também. Ela tem que se exaltar muito para poder dar uma notícia ruim para alguém. Porque ninguém dá uma notícia ruim sem dramatizar, né? A pessoa dramatiza, né? E aí o que ela faz? Ela movimenta recursos do seu corpo que a desarmoniza completamente. Vai chegando um momento que o corpo começa a somatizar. O pessimista, quando ele fala das coisas, ele fala, você viu o governo? Olha que coisa! E ele comenta, e aquilo, o coração bate mais apressado, a adrenalina vai a 1000, né? As glândulas ficam todas desreguladas, o sistema nervoso entra em pane. Quando ela termina de dar a notícia, ela está toda exaltada, completamente exaltada. E ela deixou no corpo o quê? Um lixo. Um lixo que vai para algum lugar. Vai para onde? Sobrecarregou os órgãos com o seu nervosismo, né? Sobrecarregou os órgãos com o nervosismo e vai gerar o quê? Vai gerar uma distonia completa. Aí dá problema no estômago, dá problema no fígado, dá problema no rim, né? Dá unha encravada, cai a sobrancelha e a pessoa fala, o que está acontecendo comigo, né? Eu não fiz nada, por favor. Pois é. Tem gente que não tem mais sobrancelha, caiu tudo, né? Caiu toda a sobrancelha de estanou-se. Aí, ó, tá vendo? Você viu como que a coisa é difícil? Caiu toda a sobrancelha aqui, ó. Cai sobrancelha, cai os cabelos. Aí a pessoa vai perdendo tudo, vai ficando... Por quê? Porque ela cria uma distonia, né? Ela cria um conflito fisiológico violento, onde o coração perece, o fígado perece, o rim perece, vai falindo tudo. E o sistema nervoso trabalhando é como se você pegasse um lugar e colocasse ele para trabalhar na carga máxima, né? Acendesse todas as luzes, ligasse todos os motores, tudo que tivesse direito de ligar, liga. Botar a mão no fio na hora tá fervendo, né? Tá queimando. Que a coisa tá complicada. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o temperamento ele é regido muitas vezes pela palavra. A pessoa precisa às vezes se exaltar para poder falar, e nessa exaltação ela perde o controle, não é só da boca, ela perde o controle de tudo, de si mesma.
Né? Por que os mestres do passado, os grandes homens, os homens bons, eles viveram vida muito longa, embora carregando doenças como Chico e outros, viveram vida longa e tinham assim tranquilidade, porque eram dóceis, eram criaturas dóceis. Você acha que eles não sabiam que a situação está difícil, que tem problema, que os preços subiram, que há problema disso, que tem gente má, que tem gente cometendo crime, que tem coisa acontecendo errada aqui, coisa acontecendo lá? Claro que eles sabem disso. Mas eles não se importam com isso, porque isso não é o foco da vida de ninguém. O mal não deve merecer a nossa atenção, mas o bem deve. Então, fazendo o bem, você já está combatendo o mal. Ah, mas se eu não prestar atenção no mal, como que eu vou combater o mal? Mas ninguém tem que combater o mal. Tem que fazer o bem para que o mal perca a sua força. E no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos venerandos: para não fazer o mal, basta? Para não fazer o mal, agradar a Deus e assegurar a felicidade futura, basta? Basta não fazer o mal? Para agradar a Deus e assegurar a felicidade futura, basta não fazer o mal? Os Espíritos respondem: não, não basta. É preciso fazer todo o bem que te seja possível no limite das tuas forças. Porque todo o mal que advier do bem que você não fizer, né, é um mal. O bem que eu não faço é um mal. Então nós temos que lembrar dessa situação para quê? Para não criarmos situações de indignação, né, ficarmos indignados com as pessoas, indignados com a situação, né? Muitas das coisas que nós nos indignamos, já falamos isso, nunca nos atingiram. Nunca nos atingiram. Ah, mas isso é insensibilidade com a dor dos outros. Não, insensibilidade com a dor dos outros é a indiferença, é outra coisa. O comentário infeliz não colabora em nada, com ninguém. Mas a indiferença prejudica. Se eu nunca fizer nada para ninguém, se eu não procurar auxiliar ninguém, se eu nunca me inserir numa obra benemérita, se eu não procurar fazer o bem, aí eu estou sendo o quê? Aí eu estou colaborando com o mal, estou sendo indiferente. Mas comentar o mal a título de não ser indiferente, isso é um engano. Aí é o erro. A Joana de Anjos fala numa outra obra: o mal não merece comentário. Se nós queremos combater o mal do mundo, temos que nos melhorar. Melhorando-nos, nós estamos colaborando com o bem do mundo e não com o mal. Ficando do jeito que nós somos, nós estamos colaborando com o mal que já existe. Então nós temos que melhorar. Essa o bom combate é o combate de ser melhor. Então aí sim, não combater o mal. Não é para ir para frente de luta, né? Vamos acabar com as desigualdades sociais, vamos brigar com o governo, fazer passeata, derrubar as coisas na rua, quebrar a vitrine dos outros. Isso é colaborar com o bem? Não é. Ah, é para chamar a atenção. Chama a atenção de outra forma. O Chico chamou a atenção do mundo inteiro e nunca tirou uma pedra em ninguém. Nunca quebrou vitrine de ninguém. Nunca saiu falando, gritando contra ninguém. E chamou a atenção do mundo para o bem. E todas as enfermidades do Chico era uma prova que ele tinha que ter? Era uma prova que ele tinha que passar. Mas ele passou pelas provas sem que elas o destruíssem. Porque ele estava na sintonia do bem. Né? Mas mesmo assim ele tinha que passar por essas enfermidades todas. Tinha, porque eram os resgates dele. Ele sempre disse isso. Esses eram os resgates. O bem que eu tenho que fazer não me isenta dos resgates que eu também tenho que fazer. Só que o bem que eu faço, ou o bem que você faz, te fortalece para os seus resgates. Então muita gente teria sucumbido, como o Chico não sucumbiu, diante das provas no corpo que ele enfrentou. Poderia ter sucumbido por falta de forças. Mas como ele estava no bem, no campo do bem, o bem dá forças para você também passar pelas suas provas com tranquilidade. Se nós lembrarmos da Madre Teresa também, a Madre Teresa não se revoltou contra o mundo e nem mesmo contra a igreja, que não queria permitir que ela fundasse uma ordem lá no lugar onde ela queria para auxiliar aquela gente. Nem contra a igreja, ela pediu. Ela pediu e foi atendida. Pelos propósitos do bem que ela ensejou, né? Ela conseguiu o que ela queria para fazer as obras que ela precisou. E ela não se revoltou contra ninguém, não tacou pé de ninguém, não brigou contra o governo indiano, não fez nada. Ela só fez o bem. Só isso. Jesus é o maior exemplo disso. Ele falou: eu não vim aqui para tomar o seu poder. Ele falou para os imperadores: não vim aqui tomar o poder de ninguém, meu reino não é desse mundo. Né? Eles achavam que ele ia tomar o poder, mas ele não veio lá para tomar o poder de ninguém. Ao contrário. A Madre Teresa, ela nunca participava de alguma coisa que era contra. Isso. Exatamente. Só a favor. Exatamente.
Ela não dava foco, nada negativo. Exatamente, esse é o foco que nós temos que ter na existência. Não adianta brigar contra as coisas, temos que fazer a nossa parte. O dia que nós formos melhores, todos formos melhores, os problemas vão desaparecer, os problemas sociais vão desaparecer por falta de combustível. Mas lutar contra as coisas, nós não vamos chegar a lugar nenhum, né? Tudo que a gente dá atenção permanece. Tanto o bom quanto o ruim. E Jesus deu esse exemplo, né? Ele fala, quem quiser ser o maior nesse mundo, que seja o servidor de todos. Né? Eu vou me candidatar para tal coisa, porque assim eu vou mudar o sistema. Então candidata agora para o trabalho. Candidate-se ao trabalho do bem. Jesus, né? Que sejam servidores de todos. Mas quem está lá em cima é o servidor de todo mundo. Não é, não. A maioria de quem sobe está servindo a si mesmo. Está lá servindo ao seu egoísmo, sua vaidade. E é muito fácil saber quando o serviço lá em cima ou aqui embaixo não é legítimo. Ao invés de colaborar, perturba. Ao invés de criar harmonia e o progresso, cria a desarmonia, cria a estagnação. Então aí você percebe que a pessoa está a serviço do ego dela, da vaidade dela, e não do bem. Quando você está a serviço do bem, tanto faz lá em cima como aqui embaixo. Ou seja, em algum poder constituído, ou aqui entre irmãos, tudo dá certo. Tudo caminha bem. Porque você está servindo. Né? Agora, quando a pessoa quer servir ao seu ego, aí não importa se é lá ou cá. Né? Como servidor é um mau servidor, e como dirigente é um mau dirigente. Porque ele está servindo aos seus propósitos só. Ao seu ego, à sua vaidade, suas intenções muitas vezes negativas, né? O próprio Jesus falou, quem quiser ser o maior, que seja o servidor de todos. Então o melhor lugar para servir é onde a vida nos convida. Muitas vezes a nossa ambição faz que a gente queira ir para cá, queira ir para lá, queira ir para lá. Já ouvi muita gente dizer, não sei por que eu fui querer aquele cargo, acabou o meu sossego. O fato de dizer isso significa que havia só ego e não vontade de ajudar mesmo. A pessoa queria o cargo, ela não queria os problemas do cargo. Isso mesmo, não estou falando só de cargo remunerado, não. Às vezes uma instituição onde a pessoa é voluntária e ela quer chegar a presidente, ela quer chegar a quem dirige. E aí chega, aí fala, se eu soubesse os problemas que tinha, eu jamais queria... Quem deseja alguma coisa tem que observar todos os lados da coisa, né? Antes de pegar a coisa. Porque quando pega, acabou. Aí o bicho pega. Né? Os que estão preparados passam tranquilamente. Resolvem, diluem os problemas e vai resolvendo e vai caminhando. O que não está preparado reclama, briga com a sua equipe, reclama de todo mundo e vai embora. Às vezes a pessoa está muito bem, numa instituição, por exemplo, como essa aqui, às vezes a pessoa está muito bem fazendo alguma atividade, é só você colocá-la num cargo de dirigir a dispensa, pronto. Você é responsável pela dispensa, acabou. Ninguém mais consegue entrar na dispensa. Vira um inferno, ninguém consegue entrar na dispensa, chega lá, cadê as prateleiras, está de cabeça para baixo, e quem foi que tirou o negócio daqui, e vira aquela confusão. Falta de preparo. O espírito onde ele está, ele precisa ser servidor. O servidor é aquele que facilita, é aquele que ajuda, é aquele que serve sem reclamar, é aquele que ninguém percebe a presença dele, mas os seus feitos é visto por toda parte. Ninguém sabe quem arrumou as cadeiras lá do fundo, ninguém sabe quem botou o negócio ali, ninguém sabe quem ligou lá, mas porque ele é um servidor. Agora, quando não é servidor, quem não é para desarrumar aquelas cadeiras do fundo, que foi eu que arrumei, viu? Quem tirar aquele negócio daquele canto ali, vai se ver comigo. Não desaperta aquilo ali não, que deu um trabalho danado para eu arrumar. Esse é o que não é servidor. Esse não é o servidor. Usa o verbo dele para quê? Para intimidar, para diminuir, para mostrar que ele pode, para mostrar que ele sabe, para mostrar que ele é o dono. Esse é um engano nosso, do poder, achar que temos algum poder. Quem quiser ser o maior, que seja o servidor de todos. Se alguém desarrumou, vai quietinho lá e arruma de novo. Arruma outra vez. Afinal de contas, você arrumou para quê? Não foi para sentar? Arruma, mas ninguém pode sentar. É igual casa que a mulher limpa, ou o marido... O primeiro que chega em casa, olha o tapete, não senta aí, não tira aquele negócio do lugar, não pega aquela coisa. Então, para que arrumou?
Quando a gente arruma alguma coisa, não é para o conforto de quem vai usar? Para que a pessoa... Só para olhar? Não pode ficar no lugar. Hoje eu trabalhei com um projeto, acho que uns 30 anos da minha vida, né? Desenhando, projetando. E eu tinha um amigo que era arquiteto, ele falava assim: eu me recuso a fazer o tanto de sala que as pessoas pedem quando fazem os seus projetos. E a gente que pedia 2, 3 salas, né? Porque é aquela sala que a pessoa ela decora e deixa lá. Ninguém pode entrar. Chama sala de visita. Mas visita não pode entrar lá de jeito nenhum. Ai de quem chega perto da sala de visita. Entendeu? Ai de quem? Não, todo mundo conhece um lugar assim. Então, gente, o servidor arruma a casa para receber o seu irmão, que pode ser o seu marido, o seu filho, sua esposa, o convidado, seja lá quem for. O servidor prepara tudo para receber. E não para todo mundo olhar, nossa, que coisa linda, quem fez? Ah, fui eu. Aí o ego fica todo inchado, né? Fui eu que fiz. Todo mundo comenta. Não é para isso. O que importa? Quando é o verdadeiro servidor, ninguém sabe quem fez. E se desarrumar, ele vai lá e arruma de novo. Quietinho, não fala nada, não lamenta. Não precisa ter a colaboração do outro. Aí perde o mérito, né? Mas é o outro que tem que desconfiar. Aí é doido. Que tem que colaborar. Esse é o problema. Se a gente faz e o outro... Aí a gente vai no mercado e compra uns aparelhinhos chamados desconfiômetro e deixa em cima da mesa, quem sabe ele cata um, a hora que ele catar um, ele vai desconfiar que não pode. Mas a gente não... Mas, gente, é o que eu falo, desarrumaram toda a vida do Chico e ele nunca falou nada. Coitadinho, tinha a vida dele tranquila. Quando ele resolveu servir a mediunidade, a vida dele virou do avesso. Desarrumaram tudo da vida dele. Ele arrumava, o povo desarrumava. Um falava mal daqui, outro caluniava de lá, outro falava isso daqui. E o que ele fez? Ele continuou servindo. Servindo, sem se preocupar. Desarrumava, ele arrumava. Desarrumava, ele arrumava. Como é que o Chico arrumava de novo a vida dele quando fazia uma maledicência dele? Trabalhando. Servindo. Servia incansavelmente. Ele, servindo, ele se iluminou. Os que o criticaram fizeram o quê? Mergulharam em trevas, enquanto ele se esplendeu na luz, né? Então, essa é a luz do bem. Então, para servir, não é fácil servir, não. Ah, eu queria ser servidor, tá? Olha o que você pediu, né? O Chico tinha uma receita que se aplica a qualquer prática de quem quer servir em qualquer coisa. Silêncio. Melhor, né? Trabalho e prece. Essa aqui é a receita da felicidade. De quem quer servir. Quem quiser ser servidor tem que aplicar essas 3 coisas. Silêncio, trabalho e prece. Silencia, faz, não alardeia nada do que você fizer. Deixa pronto, deixa arrumado, deixa para que o outro possa servir. Trabalha incansavelmente, não é por um tempo, é pela vida inteira. Obra que se abandona no meio do caminho é tarefa inacabada, ilusão, vai ter que recomeçar. Prece, se está difícil, ora. Quando você ora, você começa o ciclo de novo. Porque a oração dá força, ela cria, ela aproxima os benfeitores que vão nos animar de novo, né? A dona de casa não é fácil. Eu vou apanhar das donas de casa aqui já. Coisa que não está... Mas, gente, eu não estou dizendo que é fácil, viu? Não disse que isso aqui é fácil. Eu estou dizendo que isso aqui é o ideal, né? E isso é o ideal. É o ideal para mim, o ideal para vocês, o ideal para nós todos, né? Agora, não é fácil. Não é fácil. Nós vamos conseguir. Se a gente nascesse mudo, metade dos nossos problemas seriam resolvidos, sabia? Metade dos problemas da humanidade teriam resolvidos se nós fôssemos mudos. Pronto. Porque se ele começar a gesticular para falar, é só você virar de costas que não vê. Agora, falando não tem jeito, você pode virar de costas, vai lá, escuta aquela coisa, né? Que não para de falar. E não para, até que o outro vira e grita, cala a boca, pelo amor de Deus. Para de falar. Porque incomoda, irrita, né? Traz a má conversação, ela traz transtorno em qualquer lugar. Qualquer lugar.
né? Eu lembro de cada cena engraçada. A gente vai fazer essas excursões da casa, né? E você dorme em 3, 4, 5 num quarto, né? E tem sempre um que não quer dormir, que quer conversar. Aí todo mundo fecha, aí todo mundo, e ele conversa. Aí todo mundo, vamos deitar, que aí eles confiam. Ele deita e ele continua conversando, aí todo mundo fecha o olho e ele continua falando. Como é que você dorme com... A não ser que você está com sono daqueles, né, de 8 dias sem dormir, aí dorme. Mas senão não dorme. Aí o sujeito não fica quieto, ele coça a cabeça, ele não fica, como é que nós vamos fazer para ele ficar quieto? Levanta para o banheiro, volta. E ele quer conversar, ele quer falar. É por aí. Meu cunhado é assim, fala 24 horas na cabeça da minha irmã. Aí, ó, tá vendo? A proposta da terapia do amor restabelece como ponto de partida a preservação ético-moral do indivíduo perante si mesmo, com a consequente valorização das suas capacidades de discernimento e de ação, né? Então, a terapia do amor é aquela terapia que faz com que a gente compreenda os outros como eles são. Aí a gente, compreendendo as pessoas, a gente diminui o quê? A crítica, a observação infeliz do outro. Isso traz equilíbrio para a gente e traz equilíbrio à nossa volta, porque a gente não vai mudar ninguém. O nosso grande dilema é querer mudar os outros para a gente ser feliz. Entendeu? Aí a gente, como ela falou ali, a gente fala, não vai adiantar falar. Exemplifica. A Amélia Rodrigues, ela diz assim, que Jesus, à sua fala, ele juntou o exemplo, o amor e a misericórdia. A sua fala, não foi só fala. Jesus não falou só. Ele juntou a fala dele, ele juntou o exemplo, ele exemplificou, o amor e a misericórdia. Agora, vai exemplificar que nem ele. De aceitar todos os percalços do caminho dele, sem abrir a boca para dizer uma palavra contra quem quer que seja. Ele orientou. Chegou a chamar os fariseus de hipócrita. Mas ele não xingou ninguém, não saiu brigando ninguém, indignado com ninguém. Né? Apresentou que era certo e que era errado. Mas ele não saiu brigando com ninguém. Silenciou, aceitou o extremo da doação, do silêncio, que foi a cruz, sem reclamar. Ele podia ter feito assim, ó, com o dedo, acabou. Não sobraria ninguém de pé lá, no lugar que eles estavam lá. Um gesto dele, não sobraria um de pé. Mas para que mostrar um poder, né, que não iria ensinar nada? Então, ou seja, ele não era servidor, ele disse, eu não vim para ser servido, vim para servir. Então, como servidor maior, ele tinha que exemplificar. Então, às suas palavras, ele juntou o exemplo, ou seja, não se ofendeu com ninguém, não se revoltou contra ninguém. Basta a gente começar a fazer uma tarefa, a gente começa a reclamar. Né? Você manda uma pessoa fazer um trabalho, ela vai fazer o trabalho, pronto, começou. Ela não... Engraçado, né? A pessoa passou naquele lugar 200 vezes, nunca viu nada errado. Você pede para ela limpar ali, aí pronto. Ela vai limpar, mas você vai desejar não ter pedido para ela limpar ali. Quantas vezes já ouvi minha mãe falar isso, meu pai? Deixa aí que eu faço. Pelo amor de Deus. O que mandou ele fazer, ficou pior. E ele já encontrou um monte de obstáculo, ele já fala um negócio daqui, critica lá e conversa. Ela fala, deixa aí que depois eu faço. Pelo amor de Deus. Sai pra lá, vai lá brincar encontrar seus amigos, ou então vai lá mexer no quintal, me deixa aqui. Passou 300 vezes no lugar, não viu nada, mas olha que pediu para fazer alguma coisa. Aí vê tudo, né? Aí vê tudo errado. Se você viu alguma coisa errada, faz em silêncio, conserta. Não fala, porque a boca, né, como nós estamos falando hoje, o verbo ofende, o verbo diminui, o verbo cria perturbação à volta, irradia a perturbação, e o lar, que deveria ser um lugar de harmonia, se transforma num quê? Num palco de lutas, deixando desconforto para todo mundo. Aí fica todo mundo armado, né? Um põe o escudo aqui, o outro põe o escudo lá, todo mundo põe o escudo, fica só o olhinho de fora olhando para cima do escudo, e aí acabou. O relacionamento fez o quê? Foi pro ralo abaixo. Né? Desceu pelo ralo, foi embora. Então não pode, se viu alguma coisa errada, ajuda, conserta. E não fala, só conserta. Né? Então fica assim, né? Todo mundo bota o escudo, aí aparece a pontinha da cabeça, só o olhinho aqui, ó. Sim. Minha mãozinha aqui em cima, né? Só, assim, ó. Aí os cabelos arrepia de raiva, né, do outro.
Olha lá. É assim que a gente fica contra os outros. Não pode, né? Fica assim, né? Segura o coelho e fica olhando assim. Com o olho regalado, doido para pular em cima do outro. É assim que a gente fica, ó. Armado, escondido. Não funciona, né? Resumindo, Davi, é lá dentro da nossa casa que nós vamos começar a fazer tudo isso. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. O nosso lar é o primeiro lugar, né? Onde nós temos que começar toda essa história aí. Então, olha só, a proposta da terapia do amor restabelece o quê? A preservação ético-moral, ou seja, o que é ser ético na minha vivência com o meu semelhante? É ser bom, brando, consciencioso, pacífico, doce, amoroso, né? E aí vai. São comportamentos emocionais positivos para ser ético na minha relação com o meu semelhante. Não é só atrair a confiança dos outros, não é também as amabilidades necessárias à convivência. Sem elas, não existe ética moral na convivência. Fica uma coisa dura, formal, né, que não tem efeito. Ô Davi, isso aí vou ter que falar. Aqui a dona de cá, eu, por exemplo, fogão todo limpinho. Então. Daí tem que fritar bife. Quer bife? Acabou de limpar o fogão, eu quero bife. Né? Ovo que estoura, né? Suja toda a cozinha de novo. Parece que eu conheço isso. Tá vendo, Dirks? A coisa é feia. Bom, a gente adquire então, né, quando busca essa ética, do jeito que eu falei, com a nossa doçura, discernimento sobre o que se deve e o que se pode fazer. Porque nem tudo que a gente pode fazer, a gente deve fazer, né? Então, ou seja, a gente vai adquirindo discernimento para entender. Eu posso fazer determinada coisa, mas eu devo. Eu sou livre para fazer o que eu quero. Mas eu adquiro também a capacidade de saber o que eu devo e o que eu não devo fazer. A pessoa que tem hábito de falar descontroladamente, também pensa descontroladamente. Então não consegue, às vezes, decidir na hora de tomar uma decisão, se aquela decisão é a mais acertada ou não. Então, o hábito de pensar primeiro, refletir primeiro e falar depois, ajuda a gente a ter discernimento para fazer o que se deve e não o que a gente pode, mas não deve fazer. Paulo não disse, tudo me é lícito, ou seja, eu posso tudo. Deus não vai botar a mão dele lá e falar assim, não faça. Se fosse assim, não haveria crime no mundo, né? Não haveria crime. Se Deus intervisse e colocasse a mão dele, não haveria crime no mundo nenhum. Então ele não intervém desse jeito. Então tudo me é lícito. Eu posso? Pode. Mas nem tudo me pertence. Eu devo? Aí é outra história. Quando eu avalio se eu devo, eu começo a avaliar consequências, então, do que eu vou fazer. Né? Falar o que eu quero naquele momento é muito bom, porque eu vou desabafar. Só que as consequências que vão advir disso, seria melhor que eu ficasse em silêncio. Né? Que eu engolisse o meu orgulho, silenciasse, pedisse a Deus, pela prece, forças. Né? Agora, se eu quiser me imunizar, então eu tenho que orar bastante, trabalhar bastante e silenciar bastante. Então, quando eu oro, trabalho e silencio, eu adquiro resistências morais para não precisar responder, para chegar ao ponto de olhar para o outro que está me ofendendo e falar, não vale a pena responder. Não vou responder. E não responder. Silenciar. Deixar que o tempo explique para aquela pessoa que ela está errada. E o tempo vai explicar para ela que ela está errada. Porque ela vai encontrar uma prova adequada à sua corrigenda, tanto quanto nós encontramos as nossas. A vida tem provas muito específicas para as necessidades de cada um. Então não sou eu que vou corrigir a pessoa, né? Eu quero que a pessoa mude a qualquer custo. Não sou eu que vou mudá-la. A vida tem provas apropriadas para cada um de nós. De acordo com o nosso comportamento e o nosso discernimento, tem a prova específica para nos mudar. Tá bom, mas ele vai fazer o erro uma vida inteira. Na outra, ele conserta. Né? Falou para os cotovelos, ofendeu todo mundo a vida inteira. Nasce mudo. Não é? E não é castigo de Deus, não. O Espírito fala, eu falei demais, agora, zíper na minha boca. Mas você tem certeza? Mas você fala demais. Você vai querer ir mudo? Quero. Não deixa eu falar, não. Tira a minha voz. Aí nasce mudo. Não foi Deus que condenou ninguém à mudez, não. O Espírito pede. Né? O Espírito pede. Tira. Lacra aqui porque eu falo demais.
Olha, você vai sofrer, hein? Você está acostumado a falar, não tem importância. Tira aí que o negócio... Né? E aí vai. Bateu perna a vida inteira. Aí pede para não vir lá sem as pernas, né? Aí vai para onde os outros querem. Porque tem que levar para lá, levar para cá. Tudo bem. Não estou dizendo que todos os problemas, né, que a pessoa nasce com as suas deficiências tem a ver com o mal praticado. Lembra da colocação da Joana de Ângeles? Da Joana de Ângeles, não, do André Luiz. Ele fala assim: a vida, por mais longa nos pareça, ela é apenas um momento de aprendizado, onde o espírito pede benéficas restrições para retificar o seu caminho. Então o espírito pede restrições. Então ele pode ter pedido aquela restrição por algum motivo, né? Por algum motivo. Às vezes para ajudar alguém no entendimento, tem espíritos que se privam de alguma coisa para ensinar os outros, né? Para ensinar, para ajudar. Mas certamente a gente vai acabar numa restrição se a gente não muda, né? A gente vai acabar numa restrição, a gente vai acabar pedindo uma restrição para corrigir aquilo que com as experiências da vida nós não aproveitamos. Após a descoberta de como proceder, passa a atividade tranquila, sem os choques das emoções descontroladas. Então, quando a gente percebe que fazendo o que se deve, a gente fica bem, dá tranquilidade, dá paz, então a gente passa a proceder assim, porque percebe que o resultado é bom. Né? Então, resguardando o corpo das tensões e sensações desgastantes das emoções violentas, né, o espírito preenche a sua vida, a sua reencarnação, de verdadeira finalidade, do objetivo que o trouxe à Terra. Então, depois de se resguardar, né, resguardar o corpo das altas tensões emocionais que desgastam, né, como eu falei, a gente sobrecarrega o sistema nervoso com a palavra desordenada, né, porque para você falar um monte de impropério para alguém, você vai ter que mobilizar no seu corpo, assim, você vai ter que sobrecarregar o seu corpo de maneira violenta. Então a pessoa percebe que, agindo de maneira diferente, ela fica melhor, ela se sente bem, aí ela vai mudando. Ó, nesse cometimento são relevantes os cuidados com a conduta mental e moral, poupando-se das descargas contínuas dos desejos infrenes, superando os impulsos inferiores, disciplinando a vontade, por meio dos exercícios de paciência e perseverança. Duas palavrinhas terríveis, né? Conduta mental e moral elevada. Então eu preciso aprender a pensar bem e agir bem. Não adianta a gente fazer o que quer e achar que não vai ter efeito sobre a nossa vida aqueles atos que a gente está tomando. Eu já ouvi há um tempo atrás de um espírito dizendo assim, numa entrevista uma pessoa me falou algumas coisas e disse que não sabia por quê, que nada dava certo para ele. Tudo dava errado, que ele fez isso, que ele fez aquilo, que ele lutou. Aí o benfeitor disse assim, o que essa pessoa está me informando é o seguinte: ele agiu de forma completamente equivocada durante um bom tempo, esperando que o fim fosse bom. A gente age o tempo todo errado, acreditando que o final vai ser bom. Como é que pode? E muitas vezes a gente sabe que está errado, mas eu quero viver isso. Eu não quero saber o resultado aí depois, mas depois reclama do resultado. Né? Agiu de maneira completamente equivocada, esperando um final feliz. Né? Como aquele que tem 1.000, gasta 3.000 e não sabe como é que vai pagar a conta depois no final do mês, mas ele gastou 3.000 e só tem 1.000. Ora, né? Esperou o quê? Aconteceu o quê? Uma mágica? Ia cair dinheiro do céu? Ia dinheiro para ser dia de algum... Né? A pessoa, ou seja, ela age de maneira equivocada e quer um final feliz. Né? A ambição, a vaidade, a cupidez fez com que a pessoa gastasse mais do que ela devia. E aí, quando chegou na hora de resgatar os valores, né? Aí Deus não gosta de mim, a minha vida é uma porcaria, eu não tenho sorte, nada dá certo para mim. Então, ou seja, as nossas escolhas, nossas decisões, elas são muito importantes. Né? São muito importantes. Então a gente tem que ter esse cuidado. Então a conduta, ela tem mental e moral, precisa ser positiva.
superar os impulsos inferiores, ou seja, nós temos viciações do passado que nos impulsiona para determinados campos da existência, mas tem que disciplinar a vontade. Tem que disciplinar a vontade. Tem que ter muita paciência, perseverança para a gente não agir como quer, mas agir como se deve. Os nossos impulsos, né, eles querem levar a gente para onde a gente não deve. Usando um exemplo bem light, né, como aquele que sabe que não pode comer doce, mas que assalta a geladeira de noite. Ou vai num lugar onde ninguém está vendo, compra um monte de doce e come. Vai mudar alguma coisa em relação aos efeitos danosos que vai ter ao seu organismo e comer na frente dos outros, comer escondido? Não vai. Então eu preciso disciplinar a minha vontade. O que eu não devo, o que eu não posso, não devo fazer. Eu não devo fazer aqui ou lá, escondido, em qualquer lugar, não adianta. Por quê? Porque isso vai me trazer dissabor. Vai trazer, o final não vai ser bom, né? Então não vai ser bom. Não pode. Então ela fala aqui que a gente tem que usar de paciência e perseverança, mas disciplinar a vontade. Disciplinar a vontade. Já ouvi gente dizer assim, quer dizer que nessa vida eu não vou poder ter nada do que eu quero? Pode ser que não. Pode ser que não. Que exatamente o que eu quero, não. Porque se eu vim justamente para educar esse campo em mim, né, que é o foco do meu desejo, a vida vai me vetar. Até que eu tenha méritos para gerenciar aquilo. Querer a qualquer custo é pagar um preço depois, também de alto custo, né? É um preço que muitas vezes a gente não vai ter condição de pagar. Então, aí o cuidado, né? O cuidado da perseverança na disciplina da vontade. Disciplinar a vontade. Talvez seja uma das coisas mais difíceis para a gente na Terra, é disciplinar a vontade, né? A vontade, ela impulsiona a gente. Você é levado a querer fazer o que você quer. A gente é levado a querer direcionar as energias, os sentimentos, as emoções para determinado campo, né? E fazer o que a gente quer. Mas aí, os efeitos, eles se refletem na própria existência, né? Quem é servidor da sua própria vida, principalmente, não faz o que quer, faz o que deve. Porque privar-se de alguma coisa hoje é garantir a felicidade amanhã. Dar-se a tudo que se quer agora é plantar espinheiros para depois. Não adianta a gente se iludir. É plantar espinheiros para depois. E lá no mundo espiritual, o André Luiz fala que tem regiões de espíritos revoltados. Não foi com provas que Deus infligiu, ou que a justiça divina infligiu à vida do espírito para educá-lo. Provas, consequências de atos voluntariamente praticados, sabendo que estava enganado, onde o espírito queria viver a qualquer custo que ele queria, e depois agora está pagando o preço consciencial. E revoltados contra Deus, blasfemando. Aí o benfeitor lá, o André Luiz, entra lá no lugar onde o Drúzio tem a casa dele lá, né? O Drúzio tem a casa dele lá nas regiões de sofrimento, e o André Luiz fala, mas eles não podem entrar? Eu falo, não. Eles não estão arrependidos. Eles estão blasfemando contra Deus pela situação que eles se encontram. Mas por vivências equivocadas que cada um cometeu. Como nós já cometemos os nossos, né? Aí o André Luiz fala, mas se não seria plausível colocá-los para dentro lá da casa de abrigo, lá de auxílio. Aí ele falou que não, seriam como colocar feras no meio de pessoas comuns. Né? Não ia dar certo. Agora, e o André Luiz, o benfeitor completa para o André Luiz dizendo assim, que ninguém vai comparecer aos tribunais divinos para pagar a sua conta com lamentação, com blasfêmias, com imprompérios, com revolta, mas com arrependimento sim. Se chegar lá com a duplicata, com a moeda do arrependimento para acertar, aí aceita. Mas a moeda da revolta, da blasfêmia, dos imprompérios, da rebeldia, essas não são aceitas não. Então, enquanto o espírito permanecer nesse quadro, ele vai ficar ali, naquele turbilhão de treva, até que a luz se faça por dentro, porque a treva que se experimenta por fora é a treva que está dentro. Para que um espírito em qualquer região que esteja do lado de cá ou do lado de lá experimente luz, veja luz, ele precisa acender a luzinha dentro dele. A luz do arrependimento, da esperança, a luz do desejo de melhorar. Quando o espírito acende essa luz, imediatamente a treva que está em volta dele bate em retirada. Ele é socorrido e levado para poder fazer uma proposta de retornar. Agora, manter-se reclamando, lamentando, xingando Deus. Tem gente que acha que se revoltando contra Deus a vida vai mudar.
Já vi muita gente falar, eu não acredito em Deus não, só se Ele operar um milagre na minha vida. Só se a minha vida mudar assim, da água para o vinho. Vai ficar esperando. Vai ficar esperando. Não é assim. Nós não comparecemos aos tribunais divinos para acertar os nossos resgates, resolver as nossas pendências com ódio, mágoa, ressentimento, detestando o outro, odiando a outra pessoa, falando mal dos outros, falando mal da vida, falando mal dos irmãos de trabalho, reclamando da nossa atribuição que nós temos nas mãos, né? Reclamando da vida que a gente tem. Nós não vamos comparecer, nós não vamos despertar piedade divina desse jeito, de jeito nenhum. Isso aí é birra de criança. Quando a criança faz birra, o que é que o pai faz? Tem duas atitudes. Eu vai lá, antigamente dava umas palmadinhas, né? Hoje não faz mais isso. Acho. Então, assim, o espírito, né? Então eu acho que não é? Acho. Então, ou seja, vai ficar ali no chão fazendo birra. Então deixa ele lá esperneando. Uma hora ele vai chegar à conclusão de que ficar ali esperneando não vai dar em nada. Aí ele vem, já agarra na perna do pai ou da mãe, papai, mamãe, aí pronto. Ah, bom, agora vamos ver o que você quer, né? Deus não se comove com as nossas chantagens. Então a nossa reclamação da vida, nossa revolta, nossa lamentação, nossos impropérios contra Deus, não vai despertar piedade divina nenhuma não. Nós vamos permanecer ali até que a dor cumpra o seu papel. A hora que a dor cumpre o papel dela, o Espírito então, aí ele batido nas suas reservas de indignação, aí ele recorda, cadê o pai? Aí sim, cadê o pai? Agora eu quero o pai. Aí o pai está aí pronto para atender. Mas se não, é o que o benfeitor explica para o André Luiz lá. Revolta, você está vendo eles ali fora? Olha o que escuta o que eles estão falando. Escuta o que eles estão falando. Blasfemando contra Deus, blasfemando contra as pessoas na terra, culpando um, culpando o outro, menos a si mesmo, né? Engraçado. Transfere a culpa para todo mundo, menos para si mesmo. E aí não sai dali, enquanto não mostrar uma luz de arrependimento na alma, né? Uma luzinha de arrependimento, uma luzinha de desejo de melhorar, uma luzinha de desejo de sair daquele quadro enfermiço, de auto-reconhecimento, de reconhecimento da falta, né? Você me desculpe, viu? Mas que eu estou certo. Não é? É conveniente pedir desculpa, né? Então eu vou pedir desculpa, senão eu vou perder um monte de coisa aqui que eu não quero perder, né? Então me desculpa, viu? Mas que eu estou certo. Não adianta nada. Esse é um pedido, né, que o coração não teve a ver com isso, né? É simples, né? Descortina-se então a paisagem terapêutica do alto amor profundo, com objetivos de estendê-lo ao próximo. Então, quando a pessoa também começa a entender que a vida dela é uma vida abençoada, onde ela pode tirar benefícios através da prática do bem, superando os seus impulsos inferiores, começa a se interessar pelos outros, de querer ver o bem dos outros. Então, isso foi uma medida que eu ouvi da benfeitora. Uma vez eu perguntei a ela, como é que a gente percebe quais alguns dos sinais que mostram que a gente está começando a mudar? Ela disse assim, por um único você já percebe. Quando você começa a se interessar pelos seus irmãos. Quando você sentiu vontade de ajudar alguém, é porque uma pequena luzinha já se acendeu dentro de você. Você viu? Parece muito simples, né? Para avaliar. É fácil você avaliar. Apesar das nossas mazelas, apesar dos nossos enganos, quando de alguma maneira você sentir vontade de ajudar os outros, começar a ter vontade de auxiliar os outros, já começou a mudança. Porque o homem estagnado no seu engano, ele é egoísta. Ele não se preocupa com ninguém, né? Cada um cuida de si. O sol nasceu para todos. Engano seu, o sol nasceu para mim. Vocês é que estão se beneficiando do meu sol. Esse é o egoísta, né? Quando você fala que o sol nasceu para todos, ele fala, nasceu nada, nasceu para mim. Vocês é que estão se beneficiando da luz do meu sol. Esse é o egoísta, o orgulhoso. Agora, quando você, ao acordar de manhã, pisou no chão, lembra-se que naquele dia, onde que você vai ter oportunidade de auxiliar alguém, de pedir em oração a Deus para que
não te deixe passar desapercebido a necessidade de alguma pessoa que te procurar. Então, quando a gente começa a se interessar pelos outros, esse interesse mostra que a gente já começou a mudar. Ah, mas eu não estou bem, eu estou passando por problemas, então como é que a gente vai ajudar os outros não estando bem? Então você não vai ajudar nunca, porque na Terra não existe ninguém bem. Sem problemas. Se tivesse um detector de problema, uma máquina de problema aqui, ó, aí todos nós estamos sentados aqui, a gente ficaria sentado aqui assistindo. Passaria todos os seres da humanidade por ela. E tem uma luz vermelha e uma luz verde. A luz vermelha apita problemas, a verde, falta de problema. A vermelha ia queimar de tanto acender. A verde não ia acender nenhuma vez, não ia acender nunca por falta de estímulo. Não ia acender. A vermelha ia acender todo, porque todo mundo na Terra tem problema. É um mundo de provas e expiações. Os espíritos que estão aqui pelas mesmas causas. Todos temos as mesmas necessidades, em gradações diferentes. Um mais, outros menos. Todos temos. Então, aguardar a ausência de problemas é um engano nosso. Todos temos problemas. Não temos, nós temos desafios gigantescos, né? Agora, apesar das nossas dores, a gente se interessar pelos outros, aí a gente começou a mudar. E foi o que nós comentamos do Chico. O Chico tinha um monte de problema de saúde. E ele só viveu para os outros, não viveu para si. E viveu 92 anos. 92 anos. Vivendo para o seu semelhante. E aí a gente começa também a preocupar o quê? Com vícios, né? Preservar o corpo do álcool, do cigarro, dos alucinógenos, dos aditivos, prolongando-lhe a existência. Por evitar o quê? Sobrecarga, também com alimentos gordurosos, de digestões difíceis, que fazem o quê? Faz com que o corpo tenha que se desgastar mais para fazer a sua desvinculação daqueles tóxicos que a gente ingere. Então, preservar-se de vícios é um sinal também que nós estamos melhorando. Não ter necessidade de vícios, né? Não ter necessidade de vícios. Então, e se tiver, controlá-los. Ter a perseverança e o discernimento de que não deve. Né? O que não deve. Esse negócio da gente deixar sempre para amanhã. Amanhã eu paro, depois eu paro. Tem um livro chamado Correnteza de Luz, do Espírito Camilo, pela psicografia do Raul Teixeira. Tem um capítulo lá que ele fala dos alcoólicos. E ele fala lá, inclusive, dos inocentes aperitivos. Dos inocentes aperitivos. Que a gente acha que não tem problema nenhum. O problema do álcool, do cigarro, do jogo de cartas, mesmo que não seja por dinheiro, de todos esses vícios, é a vinculação atávica deles, a vinculação com o passado. Esses vícios já representaram a queda de infinitas criaturas nesse mundo. Então o clima do jogo, o clima do vício, do álcool, não é a quantidade, mas é o hábito que você mantém, que te vincula ao passado. Não importa se é um barril de chope ou um copinho. O vínculo é o mesmo. É o vínculo com o passado que nos expõe nessa existência. Né? Então a gente tem que vencer isso. Vencer para o quê? Para deixar o passado no passado, melhorar o presente, para conquistar a felicidade do futuro. Senão não tem jeito. Então só para a gente encerrar fechar essa ideia, né? Então a contribuição mental cria harmonia entre o pensamento e a ação. O comportamento vai nos ajudando, né? E a contribuição mental, ela cria harmonia entre o pensamento e a ação. Então, a gente vai corrigindo aqui na nossa mente, né? As ideias, os pensamentos. Não permite que da boca da gente saia nada que seja depreciativo, que seja chulo, que seja inferior, para não criarmos uma atmosfera de negatividade em torno de nós, né? Porque nós criamos uma atmosfera de negatividade, consequentemente criamos uma harmonia. Uma harmonia que se estabelece onde? Na ação. A nossa vida passa a ser uma vida mais tranquila, mais serena, de convivência mais pacífica.
com as pessoas. Qualquer vinculação que a gente faça entre o sucesso da nossa vida com aquilo que a gente quer ter, está enganado, está completamente equivocado. Na verdade, nós não precisamos de nada para ser feliz, não precisamos de nada para ter harmonia, não precisamos de nada para ter paz. Precisamos apenas nos manter equilibrados, serenos, vinculados o quê? À lei de Deus. Essa lei de ternura, de harmonia, de bondade, que quando nós nos sintonizamos com ela, ela reforma a nossa natureza. Pensar em Deus é uma grande oportunidade do Espírito de sintonizar com o eu divino que existe no interior de cada um de nós. Deus é presente em todas as manifestações da criatura. Mesmo não querendo, quando nos relacionamos na presença de Deus. A consciência é a luz que Ele esplendeu sobre a criatura para dizer o quanto o homem deve buscar conformar os seus atos, pensamentos e palavras à lei de amor que nos ensinou Jesus. O Natal é um grande convite à reflexão de que devemos viver com Jesus, porque o seu amor imortal deverá permanecer para sempre em nossos corações, aguardando a nobre semeadura, a semeadura do bem, para que ele possa florescer. As colheitas do bem são sempre fartas, enchem os celeiros de esperança e de paz. Quem planta o bem, beneficia-se beneficiando a todos. Nesta plantação amorosa, lembremo-nos que Jesus é o Senhor da vinha. Nós, os servidores, que devemos ser fiéis. Como fiéis foram os grandes mestres da humanidade. Aqueles que deixaram um carreiro de luz, uma estrada retificada e luminosa, para que pudéssemos nela caminhar. Por enquanto, ainda preferimos os atalhos das ilusões, que atendem às nossas satisfações, mas não nos dão paz. Há percalços, calhaus na estrada, onde tropeçamos e caímos e nos ferimos. Mas o convite está sempre ecoando em nossos corações. Vinde a mim. Precisamos retornar à estrada reta, límpida e dócil, que nos ofereceu Jesus. As estradas do perdão, da paciência, da compreensão, da afabilidade, da doçura, da ternura, da indulgência, que faz com que compreendamos os nossos irmãos do jeito que eles são. Que Jesus nos abençoe neste clima natalino, trazendo-nos de volta a sua proposta, para que não só nos fixemos no menino, mas também na sua mensagem mortal, o amor universal. Que assim seja.